Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma lição. Na aula passada, qual foi a lição que nós estudamos? Pensem aí, Jeremias, né? Nós estudamos sobre o chamado de Jeremias. Como foi que Deus o chamou para pregar a sua mensagem para o povo de Deus. E hoje nós vamos ver um pouco mais da história de Jeremias. Nós vamos dar início com o nosso versículo. O nosso versículo está lá em Jeremias, no capítulo 18, versículo 6, parte B, que diz o seguinte: como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Jeremias 18, versículo 6, parte D. O que é que esse vaso e o que é que barro tem a ver com a lição de hoje? É isso que a gente vai saber hoje. Prestem bastante atenção. Agora eu vou mostrar para vocês alguns materiais que eu tenho aqui. E vocês vão me dizer quais deles a gente pode moldar. Que nem o barro, a gente não pode moldar o barro, amassar. Então, qual desses a gente vai poder moldar? O primeiro objeto é uma folha de papel. Lembrando que moldar é transformar. Será que a gente pode transformar essa folha de papel? Pode, né? A gente pode amassar a folha de papel, a gente vai transformar ela numa bolinha, né? Ou em outras coisas. Temos aqui também uma régua. Será que a gente pode moldar, transformar essa régua? Não, né? Temos também um lápis. O lápis a gente pode amassar, o máximo que vai acontecer com ele é quebrar. E também temos uma massinha de modelar. Ela dá pra moldar, né? Ó, a gente amassar aqui, ela vai moldar. A gente pode moldar ela do jeito que a gente quiser. Alguns desses objetos podem ser moldados e outros não, né? Vocês sabiam que na Bíblia também fala que nós podemos ser moldados? Mas como será que isso acontece? É isso que nós vamos aprender hoje. Você lembra do profeta Jeremias? Na semana passada, na última lição, na verdade, nós aprendemos um pouco, sobre esse profeta que foi chamado por Deus para levar a sua mensagem à nação de Judá, porque eles andavam afastados do Senhor e faziam muitas coisas que não agradavam a Deus. As mensagens de Deus que eram transmitidas por meio de seus profetas, muitas vezes elas eram faladas ao povo por meio de parábolas. Vocês sabem o que é uma parábola? Parábola é uma história sobre um episódio da vida diária que serve para nos ensinar uma verdade importante sobre Deus ou sobre algo que Ele espera de nós. No livro de Jeremias, nós encontramos uma parábola muito interessante. Vamos conhecer qual é? Vocês já ouviram falar em um oleiro? O oleiro trabalha com barro ou com argila, transformando esses objetos em objetos para uso ou decoração. O oleiro também ele pode trabalhar essa argila em uma roda que gira o barro enquanto ele modela. Antigamente, os objetos de barro tinham muita utilidade para o povo. Eram, na verdade, essenciais para a vida cotidiana. Os vasos de barro, eles eram usados para armazenar ou transportar água ou comida, além de vinho, azeite e muito mais. A profissão de oleiro era algo muito comum na época do profeta Jeremias. Certo dia, o Senhor disse a Jeremias, o nosso profeta que a gente está estudando desde a semana passada, que ele deveria
descer à casa do oleiro e que lá ele ouviria as palavras do Senhor. Ué, o que será que Deus tinha para falar para Jeremias na casa do oleiro? Deus queria ensinar ao profeta algo muito importante. Vamos aprender com ele? Olhem aí o que foi que aconteceu. Jeremias então desce à casa do oleiro em obediência ao Senhor e fica observando o trabalho com o barro. Em determinado momento, o vaso que estava sendo moldado quebrou-se e o oleiro então tornou a fazer do barro quebrado um outro vaso, conforme ele quis. E foi nesse momento que o Senhor falou com o profeta. Ele disse: Ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está na mão do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Lembra? É o versículo que a gente aprendeu já com tia Tainara. Ué, mas o que será que Deus quis dizer com isso? Deus estava querendo dizer que é Ele que forma e molda a nossa vida. E que o seu povo, que na verdade andava longe de sua vontade, que eles deveriam deixar que o Senhor moldasse eles, que o Senhor os transformasse, eles precisavam passar pelo toque das mãos do Senhor. Lembrem-se, crianças, nós aprendemos na última lição, Deus, Ele é soberano e Ele pode fazer tudo conforme a sua vontade. Mas, mesmo assim, Ele dá ao povo a chance, a oportunidade de escolher obedecê-lo e receber das suas misericórdias, ou continuarem em desobediência e arcarem, receberem as consequências de seus atos, de seus pecados, da sua desobediência. O povo de Judá, porém, eles ouvindo o profeta, eles, porém, não quiseram ouvir a mensagem do Senhor. Eles, na verdade, mandaram que o profeta não perdesse tempo, pois eles continuariam a viver como quisesse. Mas o profeta não parou por aí. Ele continuou pregando a mensagem do Senhor com coragem e ousadia. Afinal, sabia que Deus estava com ele. O profeta chegou até mesmo a ser acusado de desertor, de estar abandonando seu povo e se aliando a outra nação, a nação inimiga, aos babilônios. Porém, isso era uma mentira. E por conta dessa mentira, o profeta ele acabou sendo lançado numa prisão. Mas, mesmo preso, o profeta ainda continuou a levar a mensagem do Senhor, a falar ao povo. Ele até mesmo chegou a transmitir ao povo a mensagem do Senhor, dizendo a eles que eles deveriam se render aos babilônios, pois só assim escapariam com vida. Mas se permanecessem na cidade de Jerusalém, eles morreriam, seja pela fome, pela espada ou pela peste. Essa mensagem, é claro, não agradou em nada aos líderes da cidade. Nessa época, o exército babilônico já estava cercando a cidade de Jerusalém e eles já estavam passando por um período de fome. Por conta disso, os líderes então foram até o rei, que lavou as mãos. Vocês acreditam? O rei lavou as mãos e deixou que eles fizessem o que quisessem com o profeta. O profeta então foi jogado em um poço, uma cisterna que não tinha água, mas tinha uma camada de lama, e foi deixado lá. Como a tia falou, a cidade de Jerusalém já estava cercada, e já estavam sofrendo com a falta de alimento. O pão já estava acabando na cidade. E Jeremias, ele foi lançado naquela cisterna que não tinha água. Então Jeremias, ele não tinha alimento, nem também não tinha água também, porque a cisterna ela tinha uma lama, onde o pobre do Jeremias ele acabou ficando atolado na lama. Que situação difícil que o profeta enfrentou, não é? Mas lembrem-se, Deus estava com ele e Deus agiu em favor do seu profeta. Havia um etíope chamado Ebed-Meleque, um oficial muito importante na corte. Quando ele soube o que havia acontecido com Jeremias,
foi até o rei e pediu para tirar Jeremias da cisterna, antes que ele morresse de fome. O rei então concordou que Jeremias fosse retirado de lá e mandou que ele levasse 30 homens para ajudá-lo. Esses 30 homens eram justamente para, caso alguns dos inimigos queiram impedir que Jeremias fosse retirado, então ele teria como se defender, Ebed-Meleque, como também para ajudá-lo a tirar Jeremias de dentro da cisterna, de dentro do poço. Ebed-Meleque então tirou Jeremias de dentro daquele poço, da cisterna, com todo cuidado. Ele pegou panos, roupas velhas e levou a Jeremias e desceu esses panos por uma corda até o profeta Jeremias, para que Jeremias colocasse embaixo dos braços, para que quando eles puxassem ele com a corda não ferisse o profeta Jeremias. E assim o profeta foi retirado do poço. Ele está com a corda e sendo puxado. E justamente os panos eles protegiam ele para que ele não se machucasse. Quanto cuidado, não é? E preocupação esse homem teve com o profeta? Essa atitude certamente agradou ao Senhor. Mas a nossa história, ela não acaba por aqui. Quando saiu do poço, Jeremias ele ainda continuou preso, lá no pátio da guarda. Enquanto ele ainda estava lá preso, já próximo da invasão da Babilônia, Deus então mandou que Jeremias enviasse uma mensagem da parte dele, de Deus, para Ebed-Meleque, aquele amigo que ajudou Jeremias a sair do poço. Deus mandou que o profeta falasse a Ebed-Meleque que ele, o Senhor, protegeria Ebed-Meleque daqueles a quem ele temia, pois ele havia confiado no Senhor. Além disso, quando a Babilônia finalmente invadiu o reino de Judá, o Senhor, ele cuidou também do seu profeta. Deus, ele fez com que o rei Nabucodonosor desse ordens aos seus comandantes para que Jeremias ele fosse solto e fosse levado à residência do governador. E assim Jeremias ele foi permitido permanecer entre o seu povo. Quanto cuidado, não é, do Senhor por aqueles que o obedecem? Mas tia, o que a gente pode aprender com essa história? Qual é a lição que a gente pode aprender? A tia separou aqui 2 lições. Primeira lição é que Deus pode transformar a nossa vida. Vocês lembram do oleiro que a tia mostrou lá no começo? Assim como o oleiro transforma o vaso quebrado em um vaso bom, assim como o oleiro que Jeremias viu, que ele transformou um vaso quebrado em um vaso bom, Deus também ele pode nos transformar. Para isso, nós devemos nos entregar completamente em suas mãos, permitindo que ele nos molde, nos transformando, nos conformando à imagem de Cristo, à semelhança de Cristo. E isso nós devemos fazer em obediência a Ele, obedecendo a Ele, e confiando que Ele sempre age segundo a sua vontade. E a segunda lição é que Deus ele cuida dos seus filhos, daqueles que lhe obedecem. Durante o seu ministério, o profeta Jeremias enfrentou situações difíceis, como ser preso e depois ser lançado na cisterna, que a gente viu hoje, não foi na nossa lição? Mas, embora Jeremias possa ter sentido medo, quem não sentiria? Deus era com ele, com o nosso profeta. Embora Jeremias possa ter sentido medo, ele sabia que Deus era com ele e que estava cuidando dele. Quando confiamos em Deus, quando andamos com Ele, nós podemos confiar no seu cuidado e proteção. E isso mesmo quando estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis. Bom, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham aprendido. Lembrem, 2 lições nós podemos aprender com Jeremias e a lição de hoje. Primeiro, Deus ele pode transformar a nossa vida, assim como o oleiro ele transforma o barro em um jarro, segundo a sua vontade. E 2, Deus ele cuida dos seus filhos, daqueles que lhe obedecem,
né? Assim como Deus cuidou da vida de Jeremias, assim como Deus cuidou até mesmo de Ebed-Meleque, né? E Deus disse que estaria cuidando dele, protegendo ele daqueles a quem ele temia. Deus também ele pode cuidar de cada um de nós. Espero que vocês tenham aprendido. Beijo e até a próxima! Como desafio, que tal tirar um tempo para meditar no cuidado e proteção do Senhor com a sua vida? Você reúne sua família e medita no texto de Salmos 46 e, em seguida, orem juntos. Vocês podem escolher a hora e o dia em que realizarão essa atividade. Fica a critério de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima lição.